Olá, Mayara. Olá, Gláucia, Rafael. Boa noite, gente. Nosso povo aqui chegando. Mayara, boa noite. A chegada de Jones Manuel, será? Que é pelo seu contato? Tadeu. Saudade, Tadeuzinho. São João chegando, nosso forró não vai mais ter, não vai mais acontecer. Que pena, né? Mas eu quero saudar todas e todos que estão chegando aqui. Jones já está na área. Peraí, deixa eu dar uma arrumada aqui, gente, para receber o convidado. Peraí. Pronto. Vamos bater um papo aqui hoje, gente. Eu quero iniciar assim, saudando a presença de todas e todos, saudando você, nosso convidado de hoje, Jones Manuel. Muito obrigada, em primeiro lugar, por você ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa difícil, né? Uma conversa sobre algo que a gente não gostaria de ter que tratar. A nossa vida inteira a gente trata disso, né? A violência, o racismo, da hora que nasce, a hora que morre, essa é a pauta da vida da população negra. Mas, enfim, esse é o nosso papel. Nós estamos aqui tentando fazer a diferença, tentando dar a nossa contribuição na mudança desse cenário. E eu quero, Jones, fazer assim essa conversa aberta aqui contigo, dizer que para a gente é muito bom ter você nesse universo de discussão. Nós da região Nordeste, que estamos nessa resistência, né? Nesse cenário político tão adverso. É adverso para o Brasil e é ainda mais duro para nós. Você em Pernambuco, Recife, eu aqui na Bahia, cidade de Salvador. Seja muito bem-vindo. Eu sou Olívia Santana, pré-candidata a prefeita de Salvador. Nós temos discutido vários temas que nos interessam. Interessa a pauta da vida, a pauta política, e o que está acontecendo no mundo hoje é um desafio para todos nós, e, portanto, esse desafio ele é trazido nesta noite de hoje. Nós vamos bater esse papo contigo e vamos encerrar com a participação do deputado federal Orlando Silva. Saudou muito saber que você ia ter esse encontro comigo. Ai, que bacana ver você e Johnny juntos, porque nós estamos em cada cidade, em cada estado, não é? Nossa presença incômoda está lá, não é? Cumprindo um papel, cumprindo uma função política. Então, nesse sentido, eu quero dizer que o nosso debate hoje é sobre por que se mata tanto negros no Brasil, né? No Brasil e no mundo. Então, a primeira pergunta, Jones, que eu quero fazer para você, claro. Aliás, não, vamos fazer o seguinte: você se chega à frente, não é? Se coloque primeiro. Eu quero saber como é que você está, como é que você está nesse momento de pandemia. Você que é um historiador, um militante, uma pessoa que tem uma contribuição política cotidiana, não é? Que fez essa opção de vida, de colaborar, de contribuir com a luta antirracista. Então, eu quero saber de ti, como é que você está vivendo esse momento agora? Como é para você, pessoalmente, enfrentar essa pandemia? Como é que você está vivendo hoje no Brasil? Então, quero dar boa noite, camarada Olívia, a todo mundo que está assistindo a gente. Dizer que é um prazer estar debatendo contigo, que eu fiquei muito feliz pelo convite e de pronto aceitei. Agradecer a todo mundo que está acompanhando. A gente está com quase 200 pessoas e crescendo, acompanhando. Exatamente. Chame mais gente. Veja, é, eu, eu acho que talvez todo mundo que esteja aqui me conheça, mas para quem não conhece, rapidamente, meu nome é Jones, eu sou professor de História, historiador, sou militante do PCB aqui em Recife,
É educador e comunicador popular, participa do Revolu Show, que é o maior podcast marxista do Brasil, que inclusive a gente está com uma campanha para trazer o Mano Brown para o Revolu Show, está com a hashtag no Twitter, Mano Brown Revolu Show. Então, quem tiver Twitter, ajude aí, por favor. Eu também tenho um canal no YouTube com meu nome, Jones Manuel, e também sou diretor, junto com o Gabriel Landi, da coleção Quebrando as Correntes, que visa publicar e divulgar no Brasil escritos de revolucionários e revolucionárias da periferia do sistema capitalista, da África, da Ásia, da América Central, do gueto negro dos Estados Unidos, que fez um ano agora do lançamento do Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. O livro foi um sucesso, já vendeu mais de 6 mil cópias. E esse ano a gente está lançando o segundo da coleção, que é Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, justamente debatendo a luta antirracista nos Estados Unidos. Dito isso, essa pandemia, eu acho que como todo militante, eu estou muito preocupado porque a gente enfrenta 3 desafios conjugados, né? A gente enfrenta a maior pandemia das últimas décadas. A OMS classifica a situação do Covid como a maior emergência sanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vive um cenário de calamidade pública, de ameaça à vida humana, que há muito tempo a gente não via. Aliado a isso, a gente tem, frente à maior pandemia das últimas décadas, a gente tem no Brasil um governo que é um governo de um projeto fascista. Veja, o Estado brasileiro não é fascista, o sistema político brasileiro não é fascista, mas Jair Bolsonaro e sua equipe são claramente fascistas, né? Aquela reunião ministerial com a fala do Weintraub, que odeia povos indígenas, odeia povos ciganos, e que só existe um povo, que é uma ideia de uma pureza de um povo que só existe na cabeça dele. Isso é claramente uma fala de conteúdo fascista. Então a gente tem um governo que não só não faz nada de efetivo para combater a pandemia, como ele potencializa os efeitos letais da pandemia, que números oficiais já mataram mais de 37 mil brasileiros, mas a gente sabe que o número real é muito maior. Em números oficiais, a gente tem mais de 700 mil brasileiros infectados pelo Covid-19 e mais de 37 mil mortos. Eu aposto que a gente já passou de 50 mil mortos há um tempo, e esses dados estão ultra subnotificados. Além disso, a gente tem um terceiro desafio, que é reagrupar o movimento popular, reorganizar a classe trabalhadora, porque me parece muito claro que, embora nós tenhamos que estabelecer unidades mais amplas para combater o projeto fascista e da extrema-direita, a tarefa da classe trabalhadora não é só defender as instituições. Na verdade, eu diria que fundamentalmente não é. A tarefa da classe trabalhadora é colocar seus interesses históricos em jogo. Como você bem disse, Olivia, se mata muito no Brasil pessoas negras. E eu estava debatendo ontem num podcast, eu citei o Nelson Werneck Sodré. Né? Nelson Werneck Sodré, numa obra clássica de 1959, Introdução à Revolução Brasileira, ele fala como, no processo de independência do Brasil, a elite colonial brasileira, ela negou o caráter negro do país. E aí, nesse processo de formação de identidade nacional brasileira, na separação de Portugal, ela não só negou esse caráter negro, como usou de maneira oportunista e instrumental uma certa cultura indígena como significado da originalidade e da brasilidade. E aí vem todo aquele período histórico do indigenismo, né? Muito conhecido pelo José de Alencar. E aí, durante toda a história do século XIX e entrada do século XX, nosso Werneck trabalha isso muito bem, a elite brasileira, ela negou a maioria da massa do povo brasileiro. Ela negou o caráter negro do povo brasileiro. O povo brasileiro, a maioria da nossa classe trabalhadora, ela é negra, ela é misturada, ela é cabocla, ela é descendente de indígena. Essa representação do Brasil como um Roberto Justus, um dono do Madeiro, não são esses o povo brasileiro, sabe? E há uma negação permanente desse povo brasileiro. Tem um documentário muito bom, que é a negação do povo brasileiro, que mostra como, no século XX, as telenovelas, inicialmente, não representavam pessoas negras, botavam brancas. de Araújo, a negação do povo. É exatamente. Muito bom esse material. E aí negavam as pessoas negras, botavam pessoas brancas pintadas de negras, e depois, quando os negros foram inseridos nas produções artísticas, basicamente no papel de empregada doméstica, de negro malandro, bandido, escravizado. E quando fizeram uma novela sobre a escravidão no Brasil, a protagonista era a escrava branca, sabe, a escravizadora. Então, veja,
há um processo de luta que deve ser cada vez mais intenso para a gente afirmar o Brasil enquanto um país negro, o maior país com população negra fora de África, um país negro, um país em que as maiorias do povo brasileiro nunca teve nada próximo do que a gente pode chamar de democracia, de Estado de Direito, em que a Constituição de 88 nunca botou os pés como deveria nas favelas, nos morros, nas palafitas e nos alagados. Se colocar como centralidade no nosso discurso político, na nossa ação política, a defesa da vida, dos direitos da classe trabalhadora, porque, veja, quando a gente sai nas ruas para defender a democracia, a gente tem que ter cuidado para não reproduzir o mito da democracia racial. Exatamente. Para as maiorias, não faz sentido defender a democracia, porque a democracia não tem substancialidade, não tem sentido na vida cotidiana das pessoas. Só faz sentido falar em combate ao fascismo, ao autoritarismo, se a gente colocar as condições concretas dessas pessoas na mesa. Se a gente falar da violência policial, do encarceramento em massa, da violência que as mulheres sofrem quando vão visitar seus filhos, esposos nos presídios, se a gente falar das condições de emprego, de renda, saneamento básico, da ausência de creche. Outro dia desse, a cantora Valesca Popozuda fez um relato no Twitter dela, falando que quando ela era pequena, a mãe dela era empregada doméstica, ela tinha que acompanhar a mãe, porque não tinha com quem ficar, e para os patrões não reclamarem, ela fazia faxina também, uma criança, sabe? E eu lembrei da minha história, minha mãe também empregada doméstica, minha irmã é 3 anos mais velha do que eu. Aí minha mãe saía para trabalhar e me deixava com minha irmã, porque não tinha creche na favela que eu nasci e fui criada, a favela da Borborema, com 8.000 pessoas. E não tinha uma creche. Então, a gente tem que dar sentido cotidiano à vida das pessoas, essas bandeiras de antifascismo, de defesa da democracia, de contra o autoritarismo, senão as maiorias, as massas, não vão sensibilizar no meio dessa pandemia e dessa ameaça que a gente vive. Falei muito, né? Ah, mas eu também sou assim. A gente é desses, né? A gente é de falar, mas também é de agir. E de fato, não dá para silenciar mais, né? Chega um momento, quando a gente se empodera pela palavra, a gente bota tudo para fora, não tem como. E tem que fazer isso mesmo. Abrir o peito e dizer também as nossas verdades, o nosso sentimento e a nossa forma de pensar a luta antirracista. O movimento negro, assim como diversos movimentos sociais, tem diversos segmentos, diversas correntes de pensamento. Nós somos de uma corrente antirracista, marxista, sim. Eu adoro falar isso. Somos comunas, Bolsonaro detesta a gente. Eu fico impressionada, porque ele fica chamando todo mundo de comunista. Qualquer pessoa que tem um viés mais democrático já é comunista. Eu digo, que bom, porque ele combate as pessoas pelas coisas boas que as pessoas têm, né? E eu sou muito tranquila, eu tenho 30 anos de militância no PCdoB, você é do PCB, eu fico olhando assim, eu tenho 54 anos, estou aqui diante de um jovem, não é? Historiador, que me revela, assim, me dá um sossego, uma coisa boa, de ver que nós que pegamos o bastão, atravessamos, muitos já foram embora, outros estão aqui, mas tem uma nova geração, uma juventude que já chega botando para quebrar, com muita consciência política e pautando, de fato, essas questões do universo, da vida da população negra. Nesse sentido, Jones, eu queria que você comentasse essa questão da polícia, não é? Da violência policial. Observe o que está acontecendo nos Estados Unidos. A morte de George Floyd disparou, foi um elemento detonador. Mas é um desaguar de diversos outros, né? Quando a gente vai ver a situação de Michael Brown, né? O menino fuzilado em Ferguson, numa outra cidade, são casos que vão substituindo outros casos e que disparam essas manifestações, mas essa agora parece que é a maior, não é, dos últimos tempos, desde a marcha disparada pela ação de Rosa Parks
mas que teve como uma liderança central a figura, né, de Martin Luther King. Então, se compara esse movimento com aquele movimento que aconteceu, liderado, a Marcha pelo Trabalho, né? A marcha de 1963 foi a Marcha pelo Trabalho e pela Liberdade. É bom a gente saber disso, né? Então, eu queria que você examinasse, avaliasse, porque eu tenho aqui dados estarrecedores. No Brasil, em 2019, a polícia brasileira matou 17 vezes mais do que o que matou a polícia estadunidense. Nós tivemos o assassinato de 4.353 pessoas negras no Brasil. Um país que tem 211 habitantes. Os Estados Unidos, que tem mais de 300, são 333,9 milhões de habitantes, houve o assassinato, mortes pela polícia, né, de 259 pessoas negras. Olha a diferença, olha a diferença. Então, assim, por que aqui no Brasil é tão banalizada a morte de jovens negros? E mulheres negras que também são vítimas da violência, mas eu quero focar mesmo nessa situação dos homens negros. Né? Como é você que é um homem negro? Como é que você sente isso? Porque tanta violência, tanta fúria sobre o corpo, né? Os corpos negros e essa questão tão terrível em relação aos homens negros. Né? Queria que você comentasse sobre isso. Veja, Lívia, eu acho muito importante a gente fazer um percurso histórico. A montagem do aparelho policial no Brasil, ainda na época do Brasil colônia, se deu como resposta direta ao que se chamava na época de medo de haitianização do Brasil. Relembrando para a galera, aconteceu uma revolução no Haiti, uma revolução conduzida por pessoas negras escravizadas que conseguiram derrotar os proprietários brancos dos latifúndios, conseguiram instituir o poder, acabar com a escravidão e proclamaram a primeira Constituição, o primeiro documento político que tratava todos com igualdade, negando a possibilidade de um ser humano ser escravizado pelo outro. Muito se fala, o pensamento liberal adora falar da Revolução Americana e da Constituição Americana, né? Mas a Revolução Americana manteve e ampliou a escravidão. A Revolução Haitiana acabou com a escravidão e no preâmbulo da Constituição, que é um livro bem poético, bem bonito, eles falam assim, a partir de hoje somos todos negros, todos seres humanos iguais e nenhum ser humano pode ser propriedade de outrem. Pois bem, quando aconteceu essa Revolução Haitiana, isso difundiu um medo nas elites coloniais da América Espanhola e da América Portuguesa de que os escravos, as pessoas aqui escravizadas, se rebelassem e fizessem o mesmo. E a montagem do aparelho de polícia no Brasil se deu como resposta ao crescente número de fugas de pessoas escravizadas e quilombos, a famosa guerra quilombola, muito bem tratada pelo Clóvis Moura. Então, só que a polícia ela já nasce no Brasil com uma perspectiva antinegro, com uma perspectiva de manter a instituição da escravidão. Quando a escravidão é abolida, essa polícia continua tendo como função central controlar essa população negra marginalizada que não foi inserida no mercado de trabalho formal capitalista que estava se criando no Brasil. Em muitos estados, como é o caso da Bahia, por exemplo, nas plantações de cacau, a população negra continuou trabalhando, tal qual na época da escravidão, inclusive com castigos físicos, chicote, pau da arara, tudo isso se manteve até a primeira metade do século XX, e várias massas de homens e mulheres negros foram para os centros urbanos, engrossar as favelas no Rio, São Paulo, Recife, e a polícia tinha como papel central controlar essa população. Todos os processos de modernização econômica, desenvolvimento econômico no Brasil, e aí eu destaco aqui 3 momentos. Né? O primeiro momento de 30 a 45, com o governo do Getúlio Vargas, o getulismo. O segundo momento, o governo JK, o famoso 50 anos em 5, construção de Brasília, instauração da indústria automobilística e a ditadura empresarial militar de 64 a 85. Esses 3 grandes momentos de modernização da economia brasileira, de crescimento econômico, desenvolvimento econômico, de montagem dos aparelhos do Estado brasileiro, não foram momentos com participação decisiva das massas populares. Foi o que na sociologia a gente chama de modernização conservadora, em que se modernizou, mas mantendo as relações arcaicas, as relações atrasadas de dominação que são refuncionalizadas
para manter e ampliar novas formas de dominação. Então, essa classe dominante, ela nunca foi forçada pelas massas populares a ampliar a participação das massas no sistema político, a ampliar a participação das massas na distribuição da riqueza, ou mesmo ter sua propriedade questionada. Nos momentos em que as massas populares tiveram presença forte para fazer história, infelizmente a gente foi derrotado, né? Como na campanha pela legalidade de 61, que o João Goulart tomou o erro histórico de aceitar um processo de conciliação e não marchar com as forças populares armadas e com o exército até Brasília para destruir aquele congresso, e no momento das reformas de base, que a gente foi derrotado pelo golpe da ditadura empresarial militar, e na ditadura as guerrilhas a gente não conseguiu também vencer. Nos anos 80, a gente teve um movimento de massas gigantesco que prometia alterar várias estruturas, várias relações sociais no Brasil, mas foi derrotado na eleição de 89, né, tanto Lula quanto Brizola, que eram os dois grandes representantes ali de um projeto radical. E a gente, enfim, não conseguiu imprimir as massas na história. De tal sorte que a classe dominante ela nunca foi forçada a rever. É como se, vou citar o Florestan Fernandes aqui, é como o Florestan Fernandes fala, aqui a autocracia burguesa, esse modo de dominação ultraviolento, ultra-excludente, ultra-exploratório, sem que as massas tenham uma participação democrática real, isso nunca conseguiu ser questionado na sua raiz. Para piorar a situação, com a redemocratização, eu acho que a esquerda brasileira como um todo falhou muito com a população negra e com um debate sobre abolicionismo penal, sobre segurança pública pautada dos direitos humanos. Dos governadores e presidentes de 88 da Constituição até 2016, para colocar um marco histórico, só tem 2 governadores, pelo menos os que eu conheço, que podem dizer que tocaram uma política de segurança que questionou esse extermínio da população negra, que foi o governo Brizola no Rio de Janeiro no primeiro mandato e o governo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul. No geral, ficou faltando colocar um peso, colocar uma prioridade num debate sobre encarceramento em massa, num debate sobre o genocídio da população negra, tanto que durante os governos da presidenta Lula e do presidente Dilma, por exemplo, o índice de pessoas negras encarceradas continuou crescendo, a violência estatal continuou crescendo, e esses governos acabaram apoiando projetos que não deveriam ser projetos apoiados pela esquerda, como a UPP no Rio de Janeiro, que é uma desgraça, que inclusive tentaram implantar um modelo parecido na Bahia, que eu lembro disso de 2014, 2015, eu não sei como terminou. Pois bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é nós, esquerda organizada, nós que estamos nos movimentos populares, que disputamos os sindicatos, o movimento estudantil, os movimentos de cultura e por aí vai, a gente tem que colocar mais peso, mais prioridade. E dar cara a tapa mesmo, dizer assim, que a gente defende uma política de segurança pautada nos direitos humanos, que a gente é antipunitivista, que a gente é contra a guerra às drogas, porque ela não tem resultado absolutamente nenhum, que a gente é contra o encarceramento em massa, sim, e a direita vai dizer, vocês defendem bandidos, a gente vai fazer o debate, que a gente não defende bandido, e pelo contrário, é encarceramento em massa que forma mais crime e criminalidade do que uma proposta que a gente defende. Então, acho que a gente tem que segurar essa bandeira com mais força. Antes de eu entrar, Olívia, eu estava vendo a notícia de que o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, decidiu nacionalizar uma das maiores empresas de agronegócio do país. A empresa estava em falência, com várias dívidas com o Banco Nacional da Argentina, que é pública, como se fosse uma espécie de BNDES deles. E aí, 7 mil trabalhadores. Aí o governo do Alberto Fernandes falou assim, não vai vender, fechar a empresa, não. A empresa vai ser pública agora, a gente vai preservar os empregos, vai preservar a soberania alimentar. Ou seja, ter a coragem de ir contra certos consensos e reafirmar nossos princípios políticos. Claro, sem nenhum esquerdismo, sem nenhum sectarismo, mas dá para fazer muito mais do que foi feito nos últimos anos. Colocar a bandeira antirracista, a bandeira do anti-encarceramento, engrossar os movimentos anti-encarceramentos, né? As pastorais católicas, o pessoal da Frente Nacional contra o Encarceramento em Massa, enfim, quem toca, quem luta já nesse sentido, porque não dá para esse tema não ser prioridade. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que ela é da Coalizão Negra por Direitos, e ela comentou como poucos deputados são parceiros, são próximos da coalizão. Ela citou como parceiro o Orlando Silva, deputado federal, citou a Talíria Petroni, citou o Marcelo Freixo, mas ela falou assim,
A gente não tem interlocução com 20, 30 deputados lá, não. Ou seja, sabe, em todas as dimensões da luta política, é necessário dar uma atenção especial e acabar com essa história, atenção, de que luta antirracista é pauta identitária, é pauta de minoria, que não representa o interesse da nação. Isso é uma fala profundamente infeliz, isso é uma fala de quem não conhece o Brasil. Dizer que a luta antirracista, dizer que a luta contra o extermínio da população negra, contra o encarceramento em massa, contra as condições de trabalho precárias e absurdas que a maioria da população negra está submetida, não representa o interesse nacional, não representa o interesse do Brasil. Quem fala isso não conhece de verdade o interesse nacional e não conhece de verdade o Brasil. Jones, eu achei perfeito você abordar essa questão, não é? O que é a luta antirracista? E eu comungo exatamente desse pensamento, é um erro estratégico pensar a luta antirracista no Brasil ou em qualquer lugar das Américas, não é? Como uma luta identitária ou como uma luta específica, interesses particularistas. Eu já ouvi isso, né? Isso é um erro, é não conhecer o Brasil, é não conhecer a classe trabalhadora brasileira. Não é a luta antirracista que divide a classe trabalhadora, é o racismo que nos divide, é as desigualdades de classe que nos dividem. E essa explosão que está acontecendo nos Estados Unidos está fazendo muita gente reavaliar essa postura, essa concepção. E está pondo, eu não sei se você leu, o livro de Mark Lilla. Mark Lilla é um cientista político dos Estados Unidos, e ele ficou muito furioso com a derrota de Hillary Clinton para o Trump. Ele resolveu depositar na conta das lutas antirracistas a responsabilidade por essa derrota. De que, olha, acabou, vamos pensar os Estados Unidos agora após políticas de ações afirmativas, entendeu? Esse negócio não dá mais, isso é o erro, o grande erro do Partido Democrata é ter bancado essa pauta das políticas de ações afirmativas para a população negra, e que isso inviabilizou a possibilidade de um projeto que unisse a nação. Então, observe, quer dizer, é aquela história de querer uma paz, querem construir uma paz sobre nós, em cima de nós, em cima das injustiças que o sistema já criou. Quer dizer, não dá para olhar, pensar um projeto socialista para qualquer país da América, né? Eu estou falando isso em relação aos partidos de esquerda, e não considerar que nós estamos, por exemplo, no caso do Brasil, foram quase 400 anos de escravidão. Tem um passivo aí que não se resolve assim, dizendo, olha, nós somos um povo uno, vamos por aqui, o projeto... Ninguém está dizendo que a gente quer um projeto exclusivamente para a luta antirracista, para os negros. Nós queremos um projeto para o Brasil, mas nós queremos nos ver nesse projeto para o Brasil. É preciso espelhar esse país multirracial que o Brasil é. Qual será a resposta para essa segregação que nós, negras e negros, vivemos? A gente vê uma cidade como Salvador. Jones, em Salvador, a renda da população negra de Salvador são dados do DIEESE, né? É impressionante, nós somos 80% da população e a renda da população corresponde a 47% da renda da população branca de Salvador, desta mesma cidade. Quer dizer, é um negócio assim, como é que você não vai fazer política pública, políticas sociais, que possa, entendeu, trazer esse povo, incorporar esse povo a um projeto de cidade? Vai fingir que não tem racismo para unir o que já está desunido? E observe que as manifestações dos Estados Unidos, a quantidade de brancos que está participando das manifestações. É um negócio fantástico. É preciso enxergar isso. É uma pauta que traz, sim, sabe por quê? Porque é indigno ser conivente com o racismo, ser conivente com essa pauta de assassinato cotidiano nas nossas cidades,
É absurdo, não dá. Tem hora que o cara diz assim, porra, eu sou branco, mas não quero saber disso, não. Não estou afim disso. Eu quero colaborar para mudar isso. E o povo foi para a rua. Obama foi eleito presidente da República. Foi com os 12% de negros daquele país? Ou muito branco foi lá e votou também em Obama? Então nós precisamos fazer esse debate de uma maneira mais profunda. O que é o Brasil? O que nós somos no Brasil? Qual o projeto político democrático que é... democracia é uma coisa que não deveria nem precisar qualificar, mas nós precisamos qualificar, dar qualidade à democracia que nós queremos no Brasil. Não é somente a democracia do STF funcionando, das instituições funcionando e toca o pau na gente. Nesse sentido, eu quero que você até fale sobre essa decisão do Fachin, não é, que estabeleceu que a suspensão de ações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia, né? Então, assim, por um lado, é muito importante que o STF tenha se posicionado, ó, chega, bora parar com isso aí, mas, por outro lado, é um esparadrapo, né? A gente precisa saber, é só durante a pandemia? Quer dizer, depois da pandemia pode continuar subindo e dando 60, 70, 80 tiros e matando crianças negras, adolescentes, jovens, é isso? Então, assim, a polícia brasileira precisa de uma mudança, de uma transformação real. Não tem condições de nós continuarmos também vivendo dessa forma. Então, eu queria que você comentasse a decisão do STF em relação a essa questão e que você pudesse dar continuidade mesmo a essa questão que você tocou tão bem, que é a questão da luta antirracista como uma luta que é muito mais que identitária. É uma luta estrutural. Se o racismo é estrutural, a luta antirracista ela tem que ser estrutural também, ela tem que ser estruturante de qualquer política libertária, na minha opinião. Não é? Mas eu também acabei falando demais, devolvo-lhe a palavra para você falar. Eu quero que você, só um minuto, só uma questão. Eu vi que Ângela Guimarães está aqui, botou uma questão também, e o Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários, também passou por aqui, e está perguntando se você tem ciência do projeto que foi apresentado pelos democratas lá nos Estados Unidos agora, em relação à mudança na ação policial. Eu vi, inclusive, que eles estão abolindo, estão propondo a abolição daquelas táticas, né, de estrangulamento, vários estados já fizeram isso, mas parece que hoje os democratas apresentaram um projeto ainda maior de mudanças, porque essas manifestações elas têm que terminar também com um resultado grande. Não é? Não dá para terminar simplesmente porque vai morrendo, não é? Enfim, as pessoas estão mostrando que não vão sair da rua enquanto não tiver um resultado mais substancial, não é? Porque é um basta mesmo, ancestral em relação à violência policial que mata negros todos os dias lá e que também faz isso cá, não é? Mas é isso. Veja, Olivia, eu queria dizer uma coisa. Eu sou jovem, né, tenho só 30 anos, mas uma coisa que eu aprendi muito cedo é que, mesmo a gente sendo jovem, a gente tem que segurar a onda e não achar que está inventando a roda. Né? Porque antes da gente, vemos vários e vários militantes, homens e mulheres, que dedicaram sua vida à luta e que produziram muita coisa. Eu acho que um dos grandes problemas hoje que a gente tem na militância é essa juventude. Esse povo é muito cheio de gás, mas às vezes falta dar uma importância histórica a quem veio antes. Por exemplo, esse debate de luta antirracista como luta identitária, ele só prospera porque grande parte da nossa juventude não está lendo Clóvis Moura, não está lendo Lélia Gonzalez, sabe? Não está lendo Nelson Werneck Sodré, não está mergulhando, não está lendo Neuza Maria. Sabe, grande parte desse debate, ele aparece porque falta uma valorização dos clássicos, dos militantes que pensaram o Brasil, que formularam sobre o Brasil. Há muito uma coisa de querer pensar o Brasil a partir de referenciais estadunidenses, de referenciais europeus, e nada contra. Tem autores e autoras estadunidenses e europeus que contribuem para a gente pensar o Brasil e contribuem bastante. Só que, fundamentalmente, a gente tem que pensar o Brasil a partir de uma reflexão nacional e latino-americana.
sabe? Então, por exemplo, uma boa leitura de Clóvis Moura acaba com metade dessas confusões. Eu tenho até um livro dele que eu estou procurando aqui. Sumiu de vista. Achei. Não, eu vim aqui no quarto pegar Clóvis Moura para poder botar para a galera. Dialética Radical do Brasil Negro. Olha aqui, ó, o livro que eu vim pegar também, ó. Pronto. É a primeira edição. É a primeira edição. Então, uma boa leitura de Clóvis resolve esses problemas, sabe? Uma boa leitura de Clóvis Moura, ninguém mais repete esse negócio de Brasil identitário. Uma boa leitura da Lélia Gonzalez resolve esse problema, sabe? Então, acho que deixa um conselho para as mais de 350 pessoas que estão assistindo a gente. Valorizem os clássicos, a reflexão de homens e mulheres que deram sua vida pela luta. O meu livro, Revolução Africana, o principal objetivo dele é isso, é fornecer para as pessoas escritos de Thomas Sankara, de Amílcar Cabral, Samora Machel, de Frantz Fanon, para as pessoas lerem, porque eu li. Você falou que é do movimento negro marxista, comunista, eu também. E existe muita confusão, né, especialmente na juventude, gente que acha que o marxismo nunca falou da luta antirracista, que o marxismo nunca deu contribuição para a luta antirracista, que o marxismo pensa raça, pensa classe excluindo raça. Sabe, tudo isso são enganos fruto de um processo de formação política muito precária. Então, destacar a importância do estudo, a importância da formação, a importância de valorizar os clássicos, e a importância da gente saber que a gente não está inventando a roda, que o que a gente consegue produzir hoje é porque nós estamos amparados nos ombros de gigantes do povo brasileiro, latino-americano e mundial que deu contribuições. Dito isso, veja, a decisão do Fachin, do STF, ela em si, para mim, é uma contradição em termos. Por quê? Veja, as operações policiais do Rio de Janeiro, elas são ilegais. Sabe? A essência delas é ilegais, porque o que é que diz o direito brasileiro? O que é que diz o direito penal? O que é que diz a Constituição? Um policial, para fazer uma incursão numa favela, por exemplo, ele deveria ter um mandado. Ele deveria ter uma autorização judicial para invadir uma comunidade, para entrar numa casa. Ele deveria ter uma justificativa investigativa para fazer isso. Inclusive, o próprio processo de investigação, pela estrutura brasileira, não é da Polícia Militar, é da Polícia Civil. Então, quando a Polícia Militar faz incursões em favelas todo dia, dizendo que está investigando boca de fumo, de crime, isso em si é ilegal. Sabe? A polícia não pode entrar na casa de ninguém sem ordem judicial. A polícia não pode sair revistando todo mundo à torta e à direita de maneira discriminada. A polícia não pode, pela Constituição brasileira, estar dando rasante em favela com helicóptero atirando. E quando o STF diz assim, não, vamos suspender as operações policiais durante a pandemia, o STF, na verdade, está sancionando a ilegalidade, que é o que acontece com o sistema penal e carcerário brasileiro. Veja, dos mais de 800 mil presos que a gente tem, cerca de um terço nem sequer para o julgamento passou. E aí não vamos nem entrar nem na qualidade do julgamento, mas assim, nem o julgamento, o básico do básico, para dizer assim, não, foi um julgamento injusto, nem o julgamento passou, um terço. E os presídios brasileiros, em sua quase totalidade, eles não respeitam a lei de execuções penais do Brasil. Então todo o sistema penal brasileiro é ilegal, todo o sistema penal brasileiro é ilegal, sabe? E aí eu lembro, quando o Zé Eduardo Cardoso era ministro da Justiça do governo Dilma, ele comentou que os presídios brasileiros eram como masmorras medievais e que não gostaria nunca de estar na situação de preso. Então, o ministro da Justiça admite que os presídios brasileiros estão funcionando de acordo com a ilegalidade e nada acontece. É por isso que eu acho que existe um clamor por radicalidade. Porque, veja, esses democratas que estão aparecendo agora, porque agora tem muito democrata, né? Na hora do golpe, na hora de outras coisas, não tinha democrata. Agora tem muito democrata porque Bolsonaro está indo para cima. Os democratas que estão aparecendo agora, que estão falando de defesa da democracia e das instituições, eu gostaria muito de conversar com eles, dizer assim, eu defendo também a legalidade. Vamos lá, vamos levar a legalidade para a população carcerária no Brasil, vamos lá fazer um mutirão para desencarceramento. O quanto que tem de pessoas que já cumpriram o total da pena e continuam presos, isso é extremamente comum no Brasil. A pessoa é condenada a 3, 4 anos, a pena acaba e a pessoa continua presa. O quanto que tem de pessoas encarceradas no Brasil que nem passaram por julgamento, o quanto que tem de pessoas que foram encarceradas de maneira ilegal, porque deveria valer o princípio do direito penal, da insignificância. Então, pô, a pessoa pega com 2 papelotes de maconha, é encarcerada e jogada num presídio.
sendo que numa situação de um branco de classe média, a pessoa seria considerada usuária, lavrava um TCO, alguma coisa assim, e era liberado. Então eu defendo a legalidade. Vamos lá, lutar por legalidade para a população encarcerada, vamos lutar para acabar com essas revistas vexatórias no presídio, que acometem principalmente as mulheres que estão lá visitando seus filhos, seus esposos, práticas humilhantes, inclusive algumas práticas que se configuram até como abuso sexual, certos tipos de revista em que existe exame, entre aspas, de toque na vagina, tipo assim, sabe? Que negócio é esse? Um negócio do século XIX. Então, assim, eu acho que a questão do Fachin... A pessoa sai de lá pior do que o que entrou, não é? Exatamente. Acaba sendo rejeitada por a facção. É uma coisa assim, você entra como um réu primário e sai de lá profissional do crime. Então, que prisão é essa que nós temos? Não é? Que, em vez de levar as pessoas à reflexão sobre os seus erros e encontrar um caminho de refazer aquela vida, a pessoa sai de lá destruída. Exatamente. Não, e veja, olha, prisão não resolve crime, não diminui criminalidade. Isso está mais que comprovado pelos estudos da criminologia crítica no Brasil e no mundo, que prisão não reduz crime. Prisão, inclusive, ela é criminogênica. Como assim? O raciocínio é bem simples. Você pega uma pessoa e essa pessoa é retirada do convívio social e é colocada num ambiente de violência. Então, ela vai ser socializada por anos num ambiente essencialmente violento. Essa pessoa, depois que sai, ela tem o estigma de ser ex-presidiário, seus laços sociais estão rompidos, ela não vai conseguir emprego e a chance dela continuar em atividades ilegais para conseguir sobreviver com uma série de fatores é muito grande. O X da questão, e aqui tem uma coisa muito importante. Veja, as pesquisas na área da criminologia crítica do direito penal mostram que é o seguinte: existem 3 formas de combater a criminalidade. Você quer combater a criminalidade? Primeiro, você tem que acabar e tem que atacar, por exemplo, o tráfico internacional de armas. Você tem que atacar o tráfico internacional de drogas, a lavagem de dinheiro envolvida em tudo isso. Porque, como bem disse o MV Bill no rap, né, não existe pé de cocaína na favela. Né? A favela não produz fuzil AR-15, a favela não produz granada. Então isso chega por algum lugar, chega pelas fronteiras, via aérea, via navio. Então alguém está sendo subornado, alguém está ganhando para deixar isso entrar. Então você ataca o grosso do dinheiro e isso pega executivo, pega banqueiro, pega senador, né? Não sei se vocês lembram um ex-senador aí com helicóptero de cocaína, pega deputado federal, pega dirigente de clube de futebol. Você ataca no ramo da criminalidade organizada de verdade. Porque, via de regra, se chama de crime organizado uma boca de fumo de 40 rapazes, tudo pé de chinelo, tudo pobre, de sandália havaiana, dos 38 safados é crime organizado. Mas o crime organizado de verdade é aquele que tem um avião com 40 quilos de cocaína, que tem ligação com o senador, que tem ligação com o deputado, que tem ligação com o ministro, e todo mundo sai impune. E depois a cocaína, inclusive, some. Ninguém sabe para onde foi. Dizem que foi incinerada. Sabe? Então, primeiro você ataca isso. Segundo, você ataca violentamente as desigualdades sociais, a pobreza, a miséria. Cria políticas públicas, garante emprego, garante renda, garante esporte, garante escola, garante creche. Rapidamente a taxa de criminalidade cai. Por que um país como Cuba não tem criminalidade? Porque Cuba não tem desigualdade. Veja, Cuba tem pobreza, sim, que é um país embargado, é um país que tem vários problemas, mas Cuba não tem criminalidade. Cuba não tem criminalidade por um simples fato. Todas as crianças têm creche, têm esporte, têm saúde, têm educação, têm cultura. Então faz balé, faz circo, faz karatê, faz judô, faz grima, faz não sei o quê. Sabe, do ensino mais básico, mais primário, até a faculdade, você tem toda uma rede de políticas públicas, de aparelhos públicos que garantem à criança uma socialização saudável, um crescimento saudável, em que a criança cresce um cidadão solidário, disposto a cooperar, baixíssimos índices de violência, de assalto, latrocínio, roubo, tudo isso em Cuba é muito baixo. Então, políticas sociais. E um terceiro elemento e aqui pode parecer contraditório para alguns, mas quanto menos direito penal, menos violência a gente tem. Então, quanto menos você investe em encarceramento, em empreender, menos violência você tem. É claro que para alguns tipos de crime violento, a prisão vai ter que continuar sendo usada. Mas a gente tem que prestar atenção que no Brasil, a maioria dos presos não são presos por crimes violentos. Atenção. Tanto os menores em situação de ressocialização quanto os presos,
É droga, é roubo de celular, como diz o povo, roubo de galinha. Então, assim, são pessoas que não tinham cometido crime violento, hoje são encarcerados na cadeia, sofrem violência, são recrutados por facção e não sei o quê, e aí sim a pessoa comete um crime violento. Então, o cárcere está ajudando a aumentar a violência, sabe? Então, a gente tem que cobrar desses democratas, o FHC agora virou democrata, né? A gente tem que cobrar, por exemplo, chegar para o FHC, ô, meu querido, você agora que é democrata, defende a democracia, não sei o quê, e aí a situação da população carcerária? E aí esse auto de resistência? Vamos apoiar o fim do auto de resistência no Brasil, que é um instrumento jurídico para matar a população preta todos os anos na casa dos milhares? E aí, quem é a favor do fim da auto resistência? Não é democrata? Vamos lá combater o genocídio da população negra? Pois é. Pois é, eu inclusive, o Ciro Gomes, eu vi o Ciro Gomes fazer comentários aqui ele falou na Globo News, falando sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas ele continua preso àquela ideia da democracia racial Gilberto Freireana. Ele continua achando que a pauta antirracista, o mundo se acabando, as manifestações acontecendo, e ele foi agora, domingo, e ele, na hora de comentar, ele falou que o Brasil era diferente dos Estados Unidos. Porque tinha essa coisa, né, da democracia racial, aí lembrou assim do papel de Gilberto Freire na construção desse conceito. Então, é um negócio assim, realmente, é muita luta ainda pela frente para essa galera entender ou ficar no meio do caminho. Acho que quem não compreender o que é que significa a luta antirracista do ponto de vista da construção de um projeto libertário, efetivamente, que vá à raiz do problema no Brasil, que a sociedade brasileira era construída numa alvenaria de racismo estrutural. Então, isso tem que ser desmantelado, tem que ir na raiz, se a gente quer, de fato, construir uma sociedade, de fato, de igualdade. Mas, Jones, eu queria que você... gente, eu estou achando que a live vai cair e a gente vai ter que voltar, porque a gente não chegou nem... Nós estamos ainda na metade do que a gente queria tratar aqui. Eu não sei como é que está seu tempo, e Orlando também vai ter que entrar. Eu peço à assessoria que me fale sobre isso, se Orlando já está por aí, porque eu não vi aqui. Mas eu queria, Jones, também que você que é de Pernambuco, não é? Abalou o Brasil inteiro, mas eu queria que você falasse também sobre essa situação absurda da criança, né, do Miguel, que foi morto dessa forma tão negligente, que eu digo que é uma negligência racista. Para mim, é o mesmo mecanismo que dispara uma arma de fogo num corpo negro, foi o mecanismo que fez aquela mulher pegar aquela criança, botar dentro de um elevador e dar adeus ao destino, né? Entregar ela o seu próprio destino, 5 anos de idade. Então, aquela situação me chocou muito. Aquele dia fiquei péssima. Foi o dia que eu desabei, eu não parava de chorar, porque eu sou pedagoga, eu trabalho com criança, eu tenho uma relação com criança que é uma coisa assim de muito cuidado, de muito afeto, muito afetiva. E quando eu vi aquilo, eu levei um tempo assim em negação, né? Eu não queria acreditar que aquilo aconteceu, porque é uma coisa tão perversa, né? Uma negligência, um negócio tão... Então, assim, eu queria que você dissesse se está acompanhando isso, né? Como é que está as movimentações, né? Pela justiça, né? Minimamente, em relação a esse caso, essa vida que não volta, mas que é doloroso você imaginar. Eu fico com a imagem de George Floyd asfixiado, com aquele policial com a mão no bolso, aquela posição imperial de quem tinha a consciência plena de que estava matando e mostrando a sua supremacia, né? Então a vida se esvaindo sob o joelho do policial e ele impassível.
e os colegas também acompanhando tranquilamente aquela execução. E então a gente nem se refez daquilo, daquela coisa tão impactante, aquela imagem tão perturbadora, e aparece uma coisa assim, não é? De uma criança que a mulher pega, bota dentro do coisa, a menina sai e cai do nono andar, velho. Despenca assim, pô, eu fico. Foi um negócio assim, tem uma hora que você para assim, por que grau de desumanidade nós estamos. Nós estamos vivendo assim uma nova era de desumanidade brutal sobre nós, sobre a população negra. Então eu queria que você comentasse um pouco como é que você viu esse caso, como é que você acompanha, e o que é que você acha, assim, de maneira concreta, objetiva, não é? Em relação ao Brasil. Não dá para a gente ficar colecionando corpos e os erros e essa história de que foi uma maçã podre, a polícia não é isso, não é assim que a polícia, entendeu? É uma exceção, e a gente sabe que não é exceção, a gente sabe que é um sistema estruturado. Então, o que é que você pensa assim, em termos de política, de mudança disso? Não estou dizendo de uma revolução, não. Estou dizendo nos marcos do capitalismo, não é? Dessa sociedade. O que é que pode ser feito, não é? Em termos de proposta de política pública para transformar essa estrutura de ação policial tão abertamente autorizada a matar a população negra? Veja, Olivia, você falou em desumanização. O livro que está apoiando meu celular é o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon. Né? O Fanon, nesse livro fantástico, o Fanon coloca como a população negra, a partir da colonização, é totalmente coisificado e nadificado, é reduzido a um nada. A população negra, o ser negro é ser um outro negativo do branco, sem todas as características de positividade. Então, sorte que no Brasil se expressa a mesma realidade. A população negra é vista como um nada, sabe? O impacto disso é muito baixo. E aí eu chamo a atenção para um fato que, via de regra, esses casos de assassinatos só provocam alguma comoção quando é uma criança ou uma mulher. Mas quando é um homem, por exemplo, passa batido, tranquilo. A polícia diz que era traficante, que foi envolvido, todo mundo acredita, o programa policial vai lá e diz, e aí pega aquela família que está sofrendo com a dor da perda do ente querido e pergunta se ele fuma maconha, aí a família, por falta de instrução, de uma pessoa junto ali, acaba dizendo que sim, é como se isso fosse prova que ele merecia morrer. A gente não tem que lamentar pela vida dele. Inclusive, tem um documentário que eu recomendo muito, que é TV é uma Cebosa, foi feito pelo Departamento de Comunicação e Sociologia da UFPE, que mostra como os programas policiais desumanizam a população negra vítima de violência. Né? Ele é sempre apresentado como um número, como um nome, e aí nunca se fala dos sonhos, dos amigos, da história, das expectativas de vida, da família. O contrário acontece quando a vítima é uma pessoa branca, de classe média, uma pessoa da burguesia. Você cria toda uma aura de humanização com essa vítima, tal sorte que nós, população negra, não temos direito a ser vítima. Isso é muito importante. A categoria de vítima, ela tem uma determinação de raça e classe muito clara de quem é a vítima, sabe? E só quando acontece com alguma criança é que isso causa alguma comoção. No caso do mais recente do menino Miguel e do menino João, veja, o que se destaca nisso? Uma profunda expectativa das autoridades em já vai morrer, já vai passar. Então vamos aqui dar uma declaração protocolar aqui, uma declaração protocolar ali, e vamos esperar passar. E efetivamente eles estão certos, isso passa. O grande problema desse enfrentamento no Brasil hoje é que a gente trabalha muito caso a caso. Então, eu escrevi um texto que está no blog da Boitempo, quando aconteceu o massacre de Paraisópolis. Gravei um vídeo também sobre o tema no meu canal, em que eu faço esse debate. Eu fiz, enquanto a gente ficar tratando caso a caso, não vai ter uma resolução, sabe? A gente precisa criar mecanismos permanentes. A gente não tem, por exemplo, no Brasil, uma frente contra o extermínio da população negra que englobe os movimentos populares, que engloba os partidos políticos de esquerda, socialistas, comunistas. A gente não tem nada parecido com o que foi, por exemplo, a Frente Povo Sem Medo,
para enfrentar o genocídio da população negra. As nossas entidades de massa, elas não podem se restringir a denunciar esporadicamente. Elas têm que criar campanhas permanentes. Por exemplo, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é a maior entidade estudantil da América Latina, deveria criar uma campanha permanente de genocídio, de combate ao genocídio da população negra. Há esses artistas e celebridades que se mobilizam tanto para falar da Amazônia, para falar do desmatamento, e que eu acho importante, eu defendo também. Mas, pô, cadê essa campanha, essa mobilização de artistas, de personalidades contra o encarceramento em massa, contra o genocídio da população negra, contra a violência policial? Parece que é mais fácil no Brasil defender a árvore do que defender a vida negra. Sabe? Parece que mobiliza mais gente. E repito, não estou menosprezando a pauta ambiental. É fundamental, mas veja, vamos lá, gente. Esse país é o país de genocídio da população negra. Existe um mito que fala que em 2018 a esquerda perdeu as eleições porque ela se prendeu muito a pautas identitárias. Isso é uma mentira completa e absoluta. Desde o golpe de 2016, o número de pessoas assassinadas pela polícia fez uma curva ascendente, assustadora. E na campanha de 2018, a violência policial contra a população negra não foi tema central de nenhuma candidatura presidencial, de nenhuma campanha. Sabe? Então, eu acho que a primeira coisa, Lívia, se a gente quiser mesmo dar uma resposta de verdade, criar potência política em relação a isso, a gente não pode ficar com a postura reativa de casos. Porque, inclusive, essa postura reativa de casos ela tem um problema, veja. Aqui em Recife, um PM assassinou um garoto de 12 anos no Ibura, o garoto Mário. E aí rolou protestos, movimentação, só que depois, quando a mãe do Mário foi buscar justiça, foi pressionar, levou o policial para júri popular e ele foi condenado, pouquíssimas pessoas continuaram nesse movimento acompanhando a mãe até o fim. Porque, veja, lutar por isso significa passar 3, 4, 5, 6 anos quando a imprensa sai de cena, quando deixa de ter publicidade, quando você é ameaçado de morte, porque eu tenho uma amiga minha que acompanhou o caso do menino Mário e ela foi ameaçada, e ela mandava mensagem para mim: Jones, eu fui ameaçada, e aí, o que é que eu faço? Eu tentava conversar com ela, ajudar de alguma forma. Então, o caso, por exemplo, do menino Miguel em Recife, a família é uma oligarquia aqui de Pernambuco, a família Hack, família que tem muito dinheiro, muitos negócios, muitas influências, muito contato político, uma família que controla 3 prefeituras no estado, que tem influência na Assembleia Legislativa, que tem influência no Judiciário. E aí, a mãe do garoto, que foi praticamente assassinado, essa é a palavra, a mãe do garoto, quem é que vai acompanhar ela até o final? Quem é que daqui a 2 anos vai estar junto dessa mãe? Porque, veja, se fala muito, e eu fiquei profundamente irritado com isso quando falaram que no Brasil não se protesta como se protesta nos Estados Unidos. As pessoas precisam conhecer um pouco mais a realidade do Brasil. O Brasil é um país profundamente mais violento que os Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, uma mãe como a mãe do Miguel, que fala muito, e essa oligarquia, por exemplo, perdeu uma eleição municipal, não tenha dúvida que vão querer se pá matar ela, não. Sabe? Se ela não tiver acompanhamento, se ela não tiver solidariedade, se ela não tiver proteção, não tenha dúvida disso, sabe? E aí depois a imprensa arruma uma desculpa, fala que foi acerto de conta, é crime passional, né, que é uma coisa absurda também, se chama violência contra a mulher de crime passional, sabe? Então, é necessário, se a gente quer dar um basta, um engajamento maior. Ao mesmo tempo, porém, veja, eu estava comentando isso há um pouco tempo com uma amiga minha. Tem setores do movimento negro que eles odeiam mais os marxistas do que a burguesia. Exatamente. Né? É um negócio assim, incrível. Eu até brinco que tem gente que odeia mais. De cara, velho. Tem uma galera que tem ódio. E odeia mais a gente que o Banco Itaú, que é um povo que cola com o Banco Itaú, vive lá colado com a NECA Setúbal, nesses eventos do Banco Itaú, Fundação Roberto Marinho, gosta do Banco Itaú, mas odeia marxista. Essa galera do movimento negro, veja, a gente tem concepções teóricas diferentes. Vai cair, Jones. Jones vai cair. Eu vou entrar de novo. Você entra de novo, que tem que finalizar decentemente. Beleza. Galera, entra novamente aí com a gente. Só temos 17 segundinhos. Mas você entrou numa agenda importantíssima que eu quero discutir. E Orlando se atrasou, mas ele está chegando. Então a gente vai sair, gente, e vai entrar novamente.